Desde rivalidades que parecem eternas até amizades que desafiam o comum, o universo de Elton John e suas confrontações nos leva para os bastidores, a esses momentos intensos e surpreendentes que poucos conhecem. O que levou Elton a criticar tão abertamente a Madonna? Por quê? Uma amizade com Rod Stewart terminou em uma série de piadas de alto risco. E o que há por trás dessa cordialidade tensa? Com David Bowie, ou o encontro inesquecível com Bob Dylan. Número 1. A influência de Elton na música. O impacto de Elton John no mundo da música é inegável e marcou várias gerações de fãs e artistas igualmente. Desde seu primeiro sucesso, nos anos 70, até hoje, seu nome é sinônimo de inovação, paixão e um talento que resistiu ao passar do tempo. Com mais de 30 álbuns na sua carreira, Elton John não é só um músico. É um pioneiro que se manteve relevante por décadas. Algo que poucos podem dizer na indústria da música pop. A habilidade dele para criar sucessos não é por acaso. Desde sua colaboração inicial com o letrista Bernie Taupin, Elton mostrou que estava destinado a mudar o panorama musical. Seu estilo único mistura o piano rock com elementos de baladas que tocam o coração. Your Song, um dos seus primeiros singles, o catapultou para o estrelato internacional. E desde então, cada álbum trouxe algo fresco e impactante para a cena musical. Algumas de suas músicas, como Rocketman e Tiny Dancer, se tornaram clássicos que todo mundo conhece, independentemente da sua geração. O sucesso de Elton John também é medido em números impressionantes. Ele vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo e conseguiu 50 singles entre os 40 mais populares, tanto nas paradas do Reino Unido quanto na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Esses números não só refletem sua popularidade, mas também sua capacidade de se conectar com seu público de uma maneira duradoura. Cada música conta uma história, e cada uma delas parece ter um eco no coração dos seus fãs. No entanto, além dos números e dos prêmios, o que realmente distingue Elton John é sua capacidade de adaptação e reinvenção. Ao longo dos anos, ele explorou uma variedade de gêneros musicais. Desde o glam rock dos anos 70 até o pop, rock e o blues em diferentes épocas da sua carreira. Essa versatilidade permitiu que ele se mantivesse relevante e continuasse atraindo novas audiências, inclusive em uma era dominada pelo streaming e pelas redes sociais. Além disso, suas colaborações com artistas modernos, como seu recente sucesso com Dua Lipa, mostram que Elton está sempre disposto a inovar. O caráter excêntrico de Elton não é só de uma estrela da música, é um personagem por si só. Sua personalidade excêntrica e seu caráter, muitas vezes qualificado de diva, são tão lendários quanto sua música. Ao longo dos anos, Elton se destacou não só pelo seu talento, mas também pelas suas exigências fora do comum e seu gosto. Por ser tão extravagante, ele ganhou uma reputação tão vibrante quanto seus trajes coloridos e seus óculos icônicos. Desde seu ascenso à fama, ele se caracterizou por exigir um tratamento exclusivo, seja na vida cotidiana ou nas turnês. Por ser tão extravagante, ele ganhou uma reputação tão vibrante quanto seus trajes coloridos e seus óculos icônicos. Desde seu ascenso à fama, ele se caracterizou por exigir um tratamento exclusivo, seja na vida cotidiana ou nas turnês. Alguns contam pedidos inusitados, como quartos cheios de flores ou mudanças climáticas para eventos. O palco é sua expressão. As solicitações de mudanças climáticas para um evento, ressaltando o lado inusitado de sua personalidade. Para Elton, o palco não é apenas um lugar de expressão musical, mas também de expressão pessoal. Seu figurino é uma extensão de sua personalidade, combinando cores, penas e lantejoulas para criar um espetáculo visual inesquecível que acompanha a sua música. Desde suas primeiras turnês, ele mesmo se encarregou de desenhar ou supervisionar seu figurino, garantindo que cada peça conte uma história. Isso não só permite que ele se destaque como artista, mas também desafia as normas tradicionais da moda masculina na música pop, estabelecendo uma declaração de autenticidade e liberdade de expressão. Seu estilo inspirou gerações de artistas que buscam ser eles mesmos sem concessões, fazendo de sua imagem um selo distintivo.
Elton também é conhecido por sua franqueza e por não ter medo de expressar sua opinião, não importa quem esteja na mira. Suas entrevistas costumam ser memoráveis pelos comentários sem filtros e pela disposição de criticar tanto colegas quanto figuras da indústria. Essa honestidade pode ser polarizadora, mas é algo que seus fãs aprenderam a admirar e esperar dele. Elton não tenta ser politicamente correto nem se preocupa com como será recebido. Sua lealdade está, acima de tudo, com ele mesmo e com seus princípios, e isso torna tão autêntico quanto polêmico. No entanto, seu caráter forte nem sempre foi fácil para quem trabalha com ele. Elton já dispensou membros de sua equipe em momentos de tensão e não tem medo de trocar de colaboradores. E sente que não está à altura de seus padrões. Embora isso tenha levado a alguns conflitos e diferenças, também foi uma demonstração de seu compromisso com a excelência. E que ele não aceita nada menos que o melhor, seja na sua música ou no seu ambiente profissional. Número 3. Conflito com Madonna. Dos titãs da música pop protagonizaram uma das rivalidades mais célebres e duradouras da indústria. Embora ambos sejam conhecidos pelo seu impacto na música e por suas personalidades carismáticas, seus caminhos se cruzaram de uma maneira que gerou tensão e desentendimentos públicos. A disputa começou no ano 2002, quando Elton criticou abertamente uma música da Madonna para um filme da Jeanette Bond, chamando-a de a pior música de Bond da história. Esse comentário não só chamou a atenção da mídia, mas também marcou o início de uma série de trocas que manteriam os fãs ocupados por anos. Um dos pontos mais polêmicos do seu confronto foi em 2004, nos prêmios Key Awards em Londres, quando Elton fez um comentário direto sobre a Madonna. Durante seu discurso, ele questionou a autenticidade das performances ao vivo dela, acusando-a de fazer playback e desafiando a ideia de que alguém pagaria uma alta quantia de dinheiro para ver um artista em playback em vez de cantar ao vivo. Esse comentário gerou uma grande controvérsia e se tornou um dos momentos mais lembrados da cerimônia, aumentando as tensões entre os dois. Apesar dos atritos públicos, Elton expressou em algumas entrevistas que, no fundo, respeita a Madonna como artista e que até chegou a se desculpar com ela uma vez. No entanto, essas tentativas de reconciliação não pareceram ser suficientes para apagar todas as arestas. Em 2005, Elton tentou fazer as pazes enviando 2 cartões de Natal, mas ambos foram devolvidos. Isso, mais do que uma reconciliação, reafirmou a distância entre eles e mostrou que as diferenças ainda persistiam. Número 4. Relação amor-ódio com Rod Stewart. É uma das amizades mais célebres e divertidas do mundo da música. Esses 2 ícones britânicos compartilharam décadas de amizade, mas também protagonizaram momentos de rivalidade que divertiram seus seguidores. Elton e Rod se conhecem desde o início de suas carreiras. E embora tenham sido amigos próximos, não hesitaram em fazer piadas e em fazer críticas públicas. Isso gerou uma dinâmica de amigos e inimigos que perdura ao longo dos anos. Uma das anedotas mais conhecidas da rivalidade deles aconteceu quando Elton, em um momento de humor, contratou alguém para disparar em um dirigível promocional da Rode com um rifle de ar comprimido. Esse episódio não só reflete o lado divertido da relação deles, mas também como ambos podem ser brincalhões a ponto de ultrapassar certos limites nas suas piadas. Por outro lado, Rod também teve seus próprios momentos de vingança. Como quando ele organizou um assalto simulado para roubar uma coleção de joias da Cartier que pertenciam ao Elton. Essas travessuras mútuas foram motivo de risadas e deixaram claro que a amizade deles é, em grande parte, única e incomparável. No entanto, a relação deles não foi apenas uma sucessão de piadas. Em 2018, a tensão aumentou quando Rod criticou a turnê de despedida do Elton no programa de entrevistas What Happens Live com Andy Cohen. Stewart comentou que a turnê do Elton parecia uma estratégia para vender ingressos e que ia contra a essência do rock and roll, considerando-o desonesto. Essas declarações não caíram bem para o Elton, que, segundo informações, estava chateado com os comentários do Rod.
O que tinha sido uma relação divertida e amigável começou a mostrar rachaduras. E pouco depois, Roth reconheceu publicamente que eles já não se falavam. Uma mudança significativa em uma amizade que tinha sido afetuosa e muitas vezes pública. Número 5. Tensão com David Bowie. Dois dos artistas mais influentes dos anos 70 compartilharam uma amizade que, como muitas outras na vida do Elton, também foi marcada por tensões. Nos primeiros anos de carreira, Elton e Bowie faziam parte de um círculo próximo que incluía Mark Dylan, o líder da banda T-Rex. Eles frequentavam juntos clubes e compartilhavam a experiência de serem jovens estrelas em ascensão. No entanto, com o tempo, os caminhos deles começaram a se separar. E o que um dia foi uma amizade se transformou em uma relação distante. Um dos incidentes que mais afetou a relação deles foi um comentário que Bowie fez em uma entrevista para a revista Rolling Stone, onde se referiu ao Elton como a rainha do rock and roll. Esse comentário, embora talvez não mal intencionado, foi interpretado pelo Elton como condescendente e desdenhoso. Elton admitiu que essas palavras não caíram bem e que, a partir daquele momento, os dois artistas começaram a se distanciar. Apesar de seus estilos e personalidades diferentes, ambos compartilhavam um amor pela música e pela inovação. Mas suas abordagens e visões da arte os levaram em direções opostas. A relação entre Elton e Bowie é um reflexo das complexidades que podem surgir entre colegas em uma indústria tão competitiva. Embora ambos tenham alcançado um sucesso incrível e se consolidado como lendas em seus respectivos gêneros, sua amizade não conseguiu resistir às pressões e às mudanças que a fama trouxe consigo. Para o Elton, o comentário do Bowie foi uma ofensa que não passou despercebida. E embora não tenha havido um confronto público, ficou claro que as coisas nunca mais foram como antes. Quando Bowie faleceu em 2016, Elton ficou abalado com a notícia e expressou seu respeito pela forma digna como Bowie enfrentou sua doença. Número 6. A relação com George Michael foi, em algum momento, grandes amigos e colaboradores, compartilhando uma conexão musical e pessoal que encantou os fãs. Ambos eram figuras proeminentes da música pop e compartilhavam uma sensibilidade artística que os unia em diversos projetos. No entanto, a relação deles não foi isenta de dificuldades. No meio dos anos 2000, começaram a surgir tensões entre eles, principalmente devido a comentários do Elton sobre a vida pessoal e a música do George, que acabaram deteriorando a amizade que eles tinham. A controvérsia começou em 2004, quando Elton fez um comentário público sobre Patience, o álbum do George Michael daquele ano, descrevendo-o como decepcionante. Além disso, mencionou em uma entrevista que achava que o George estava em uma situação estranha. Essas palavras não foram bem recebidas pelo George, que respondeu com uma carta pública criticando a falta de informação do Elton sobre sua vida privada. Nesta carta, George mencionou que suas interações nos últimos anos tinham sido limitadas e que o Elton parecia estar mais influenciado pelos rumores do que por uma compreensão real da situação dele. Esse intercâmbio público foi um dos momentos mais tensos da relação deles, e a distância entre os dois se tornou ainda mais evidente com o tempo. Para o Elton, a intenção por trás de seus comentários poderia ter sido uma preocupação genuína pelo George. No entanto, para o Michael, essas declarações eram intrusivas e desconsideradas. Essa diferença de perspectivas refletia os desafios de ser uma celebridade e ter uma vida constantemente sob escrutínio, tanto da mídia quanto de amigos e colegas. Apesar da tensão que esse intercâmbio gerou, Elton ficou profundamente afetado pela morte do George Michael em 2016. Quando ocorreu o falecimento, Elton prestou homenagem a George, lembrando-o como um artista talentoso e uma pessoa de grande humanidade. Ele expressou publicamente sua tristeza e falou com carinho sobre os momentos que compartilharam, o que mostrou que, apesar dos desentendimentos, a amizade e o respeito mútuo ainda tinham um lugar em seu coração. Conflito número 7 com Keith Richards. Duas lendas da música tiveram uma relação marcada por tensões e comentários. Mordendo.
Ambos são conhecidos por suas personalidades fortes e seu estilo direto. Ao falar, isso gerou uma rivalidade pública que fascinou os fãs de ambos os artistas. A animosidade entre Elton e Keith parece ter começado nos anos 70 e se intensificou com o tempo, passando de simples comentários a trocas que, em algumas ocasiões, chegaram a ser dolorosas. A disputa remonta a 1975, quando Elton participou como convidado em um show dos Rolling Stones. Embora os detalhes exatos não sejam claros, comenta-se que sua participação foi mais longa do que o previsto, o que deixou Keith desconfortável. Essa situação foi um dos primeiros episódios em que surgiu tensão entre os dois. No entanto, foi em 1988 que a rivalidade se tornou pública, quando Keith descreveu Elton como um cara encantador, mas também o chamou de pretensioso, de forma sarcástica. Elton, por sua vez, não ficou calado. Quando Keith fez críticas ao seu tributo à princesa, Candle in the Wind, Elton respondeu com um comentário contundente. Em uma entrevista, ele disse que estava feliz por ter deixado o álcool e as drogas. Por quê? Seria terrível ser como Keith Richards, aludindo aos conhecidos problemas de dependência do guitarrista. Esse comentário aumentou a tensão e gerou uma onda de reações na mídia e entre os fãs de ambos os músicos. Número 8. Incidente com Bob Dylan. É um exemplo divertido de como as diferenças de estilo e personalidade podem levar a situações inesperadas. Em uma festa nos anos 80, Elton protagonizou um incidente memorável quando confundiu Dylan com um membro da equipe por causa de seu visual desleixado. Esse episódio é um dos momentos mais divertidos da vida social do Elton, e se tornou uma anedota famosa que seus fãs adoram. Durante a festa, Elton, conhecido por sua atenção aos detalhes e seu gosto pela moda, ele ficou surpreso ao ver um homem vestido de maneira informal e pouco chamativa. Sem reconhecer Dylan, ele comentou em voz alta sobre o jardineiro, perguntando por que alguém da equipe estava na festa. Seu assistente rapidamente esclareceu que o jardineiro era, na verdade, Bob Dylan, um dos músicos mais respeitados da época. Esse mal-entendido não só resultou em uma surpresa para o Elton, mas também deu origem a uma interação divertida entre os dois. Decidido a melhorar a aparência do seu colega, Elton sugeriu a Dylan uma mudança de roupa, sugerindo que ele deveria se vestir de maneira mais apropriada, acorde com a ocasião. Em tom amistoso, Elton ofereceu a Dylan uma transformação de estilo, exclamando: "Não podemos deixar você usar essas roupas. Querido, sobe aqui que eu vou te arrumar algo meu na hora." A proposta deixou Dylan em uma situação desconfortável. E embora tenha aceitado de maneira diplomática, ficou claro que ele não compartilhava a mesma paixão do Elton pela moda. O incidente não parou por aí. Após a mudança de roupa, Dylan foi arrastado para uma série de jogos de festa organizados pelo Elton, nos quais ele não se destacou muito. A participação dele foi tão desajeitada que Elton começou a jogar laranjas nele de brincadeira, criando um momento de humor que deixou todo mundo rindo. Essa anedota, embora simples, reflete as diferenças de personalidade entre os dois e o senso de humor que caracteriza o Elton. Número 9. Disputa com Dolce & Gabbana. Além de ser uma lenda musical, ele é um defensor comprometido dos direitos das pessoas LGBTQ+. E isso ficou claro na sua famosa disputa pública com os designers italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A controvérsia começou em 2015, quando Dolce fez comentários sobre a gestação de substituição, afirmando que os filhos concebidos por esse método eram sintéticos e criticando a prática em geral. Essas declarações, feitas de uma perspectiva tradicionalista, desencadearam uma reação intensa, especialmente por parte do Elton, que é pai de 2 filhos concebidos por gestação de substituição junto com seu marido, David Furness. A reação do Elton foi rápida e contundente. Em suas redes sociais, ele expressou sua indignação e lançou a hashtag #AsBoicotTodolceGabbana, como uma resposta direta aos comentários do Dolce. Além disso, em sua publicação, Elton defendeu seus filhos, afirmando que o amor e a família não dependem dos métodos de concepção.
e criticou o Dolce pela falta de sensibilidade. A mensagem dele se tornou viral e gerou apoio não só da comunidade LGBTQ+, mas também de muitas celebridades e figuras públicas que defenderam o Elton e seu direito de formar uma família da maneira que ele escolhesse. A disputa se intensificou quando Stefano Gabbana respondeu ao Elton nas redes sociais, qualificando suas palavras como intolerantes e arrogantes. Número 10. Críticas ao Simon Cowell e concursos de talento. Ele nunca foi tímido na hora de expressar sua opinião sobre a indústria musical. E uma das suas críticas mais conhecidas é direcionada aos concursos de talentos na televisão e à figura do Simon Cowell, um dos produtores mais influentes desse tipo de programas. Para o Elton, os concursos de talentos como The X Factor e American Idol, criados ou produzidos pelo Cowell, tiveram um impacto negativo na música pop, promovendo uma cultura de sucessos rápidos e limitando a autenticidade e a criatividade dos artistas. Em 2011, Elton expressou publicamente seu desacordo com o formato desses programas, mencionando que sentia que estavam afetando a qualidade do talento na indústria musical do Reino Unido, e que muitos dos concorrentes se tornavam estrelas cadentes que dependiam de sucessos imediatos, em vez de construir carreiras sólidas e duradouras. Para Elton, a verdadeira arte da música está na dedicação e no esforço dos músicos para criar seu próprio estilo e escrever suas próprias canções. Algo que esses concursos, na opinião dele, não promovem. Simon Cowell não demorou a responder às críticas de Elton. Em uma entrevista com Piers Morgan, ele defendeu sua posição e destacou que os concursos de talentos dão uma oportunidade a músicos aspirantes que, de outra forma, não teriam acesso à indústria. Ele mencionou que Elton cobrava grandes quantias por apresentações privadas e sugeriu que, se ele se preocupava tanto, poderia usar esses ganhos para apoiar artistas em desenvolvimento. Essa resposta gerou reações mistas, com alguns apontando que Cowell e Elton tinham visões opostas da indústria. Cowell, um empresário pragmático, e Elton, defensor da autenticidade artística. A rivalidade entre os dois remonta a uma proposta de Cowell para Elton ser jurado no American Idol. Cowell, como um empresário pragmático, e Elton como um defensor da autenticidade artística. A rivalidade entre os dois também remonta a uma proposta que Cowell fez a Elton para ser jurado no American Idol. Oferta que Elton rejeitou de imediato, classificando o programa como algo que paralisa o cérebro. Esse comentário mostrou o ceticismo de Elton em relação ao tipo de exposição rápida e comercial que esses programas oferecem aos artistas, e reforçou sua posição em defesa de uma carreira musical construída com base no esforço e na autenticidade. Para Elton, a chave do sucesso na música está no compromisso e no amor pela arte, e não na busca por fama instantânea. Número 11. Confronto com Lily Allen. Duas figuras destacadas da música britânica protagonizaram um incidente memorável durante a cerimônia de entrega dos prêmios Tiki ao Homem do Ano em 2008, onde ambos atuaram como co-anfitriões. O que parecia ser uma noite de gala tranquila e amigável, logo se tornou uma das interações mais comentadas e controversas entre duas celebridades. Ao longo do evento, a situação entre Elton e Lily foi esquentando devido ao comportamento errático da Allen, que estava visivelmente alterada. Tudo começou quando Lily, ao fazer uma introdução no palco, lançou um comentário sobre a parte mais importante da noite, que Elton interrompeu com um comentário sarcástico. Lançou um comentário sobre a parte mais importante da noite, que Elton interrompeu com um comentário sarcástico, perguntando se ele planejava tomar outra taça. A tensão entre os dois foi evidente de imediato, e o que parecia ser uma simples piada se transformou em uma troca de palavras breve, mais intensa. Em resposta, Lily soltou um desaforo, lembrando a Elton que ela tinha 40 anos a menos que ele e que ainda tinha toda a vida pela frente. Longe de recuar, Elton respondeu de forma desafiadora, brincando que, apesar da sua idade, ainda conseguia beber mais do que ela. A plateia observava com espanto a troca de farpas, que continuou com Lily lançando outro comentário direto para Elton. Esse confronto no palco se tornou um momento desconfortável para muitos presentes. Quem não sabia se o que estava presenciando era uma discussão real ou apenas uma série de piadas entre os dois músicos.
Apesar da intensidade do momento, Lily esclareceu que o incidente foi exagerado pela mídia. Não havia ressentimentos com Elton. Ela não tinha problemas com ele. Ficou na memória como uma demonstração da franqueza de Elton e sua intolerância a atitudes inadequadas. Ela até mencionou que admirava o Elton e que não tinha nenhum problema com ele. No entanto, o momento ficou na memória do público como uma demonstração da franqueza de Elton e sua pouca tolerância para atitudes que considera inadequadas. Esse confronto público entre Elton e Lily é um reflexo de como os eventos ao vivo podem gerar momentos inesperados e controversos. Elton, conhecido por seu jeito direto, não hesitou em expressar sua irritação de uma forma sarcástica e clara, enquanto Lily, com seu estilo descontraído, respondeu sem inibições. Para os fãs de ambos, esse episódio se tornou uma anedota que mostra as personalidades fortes e únicas de ambos os artistas. Respondeu sem inibições. Para os fãs de ambos, esse episódio se tornou uma história mostrando as personalidades fortes de cada artista, os egos e as opiniões colidem em um ambiente tão exposto como o de um evento público. E como, às vezes, os egos e as opiniões podem colidir em um ambiente tão exposto como o de um evento público. Número 12. Desprezo pelo playback da Janet Jackson. Ele é conhecido por sua dedicação à música ao vivo e seu desprezo por apresentações em que os artistas não cantam ao vivo. Essa postura ficou evidente em sua crítica pública a Janet Jackson, a quem acusou de usar playback durante seus shows. Para Elton, as apresentações ao vivo representam o esforço e a autenticidade do artista. Por isso, ver um músico usar playback em um show pago, ele considera inaceitável. Sua postura contra o playback tem sido consistente ao longo dos anos. E essa polêmica com a Janet é um dos exemplos mais comentados. O conflito surgiu em 2016, durante a turnê Umbricable da Janet Jackson, que recebeu críticas favoráveis da revista Music Magazine, que classificou seus shows como espetáculos de 4 estrelas e meia. No entanto, Elton não concordava com essa avaliação e, em uma entrevista à Rolling Stone, criticou duramente a Janet, apontando que os elogios eram injustificados porque, segundo ele, suas apresentações não eram genuínas. Elton expressou sua frustração com um comentário mordaz: "É um playback do caramba." Para Elton, não dá para valorizar uma apresentação como incrível se o artista não está realmente cantando ao vivo. Elton levou sua crítica ainda mais longe ao sugerir que aqueles que preferem gastar seu dinheiro em apresentações onde não se canta ao vivo, como o show da Janet, fariam melhor em ver uma drag queen. Esse comentário gerou uma reação mista entre seus seguidores e os fãs da Janet, alguns dos quais defenderam a Jackson, enquanto outros concordaram com Elton, achando que o playback em shows caros é decepcionante. Sem dúvida, o comentário do Elton gerou um grande alvoroço e colocou em pauta o tema da autenticidade nas apresentações ao vivo. A postura do Elton sobre o playback não é uma questão pessoal contra a Janet, mas sim uma crítica ao que ele percebe como uma perda de qualidade. Nas apresentações de música pop modernas, para o Elton, cada show ao vivo deve ser um esforço autêntico do artista para se conectar com o público, o que implica cantar, tocar instrumentos e entregar uma performance genuína. Essa filosofia é a que ele mesmo aplicou ao longo de sua carreira e a que espera de outros artistas. Para o Elton, a música é uma forma de arte que merece respeito. E o playback, na opinião dele, desvirtua a experiência do show ao vivo. Sua postura foi aplaudida por alguns de seus colegas e seguidores. Quem vê nele um defensor da música autêntica e dos valores tradicionais da interpretação. Embora alguns vejam sua posição como muito rígida, Elton continua firme em sua crença de que a autenticidade é o que diferencia um verdadeiro artista de uma estrela pop passageira.